Pensa só, uma corda de violino vibrando, as ondas quebrando na praia, até a corrente elétrica que chega na nossa casa. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas e se todos esses fenômenos fossem governados pelo mesmíssimo princípio? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa conexão numa jornada que vai nos levar da mecânica mais básica até a verdadeira natureza da luz. Então, qual é essa tal conexão? O que une o som, o movimento da água e a eletricidade? A resposta, olha só, é uma das ideias mais elegantes e poderosas de toda a física, a onda. E para a gente entender como isso funciona, precisamos ir lá na origem de tudo, no ato mais simples de todos, a vibração. É isso mesmo. Antes de qualquer onda poder viajar, alguma coisa precisa se mover. E esse movimento, na sua forma mais pura, é uma vibração, sabe? Uma oscilação. É aquele vai e vem simples em torno de um ponto central. É daqui que a nossa história toda começa de verdade. E para a gente visualizar isso, não tem exemplo melhor que o sistema massa-mola. Vamos lá, passo a passo. No passo 1, tá tudo parado, na posição de equilíbrio, sem força, sem movimento. Agora, no passo 2, a gente comprime a mola. O que acontece? A gente armazena energia ali, energia potencial, aí a gente solta. No passo 3, essa energia vira movimento. O bloco acelera e passa voando pelo ponto de equilíbrio com velocidade máxima. Mas aí a mola estica do outro lado, né? É o passo 4. Ela vai freando o bloco. A velocidade chega a zero e o processo todo começa de novo para o outro lado. Essa dança de energia se repetindo, isso é a essência da oscilação. Certo. E para a gente poder falar sobre essa dança, a gente precisa de um vocabulário básico, né? Primeiro, a amplitude. É o máximo que o objeto se afasta do centro do ponto de equilíbrio. Depois, a frequência. Ela diz pra gente quantas vezes esse ciclo completo acontece por segundo. A gente mede em hertz. E, por fim, o período, que é super simples. É o tempo que leva para fazer um ciclo completo. Com esses três conceitos aí, amplitude, frequência e período, a gente consegue descrever qualquer vibração. Ok, beleza. Vibração a gente já entendeu. Mas como é que isso vira uma onda? Bom, tudo depende de como essa vibração se espalha, de como ela viaja. Se liga, existem dois tipos básicos. Na onda transversal, pensa numa corda de violão. A vibração é para cima e para baixo, mas a onda vai para frente, ou seja, a vibração é perpendicular à propagação. Já na onda longitudinal, o melhor exemplo é o som. A vibração e a propagação estão na mesmíssima direção. A onda se move empurrando e puxando o ar, sabe? Criando umas zonas de compressão. E isso nos leva a um conceito super importante, o comprimento de onda. A gente usa a letra grega lambda para representar. É bem fácil de entender, é só a distância entre o topo de uma onda e o topo da onda seguinte. Mas o pulo do gato está na equação que junta tudo. A velocidade da onda é sempre o comprimento de onda dela vezes a sua frequência. Guarda essa fórmula porque ela é universal, vale para tudo, do som até a luz. Bom, mas as ondas não vivem isoladas no mundo perfeito, né? Elas viajam por aí, encontram obstáculos, mudam de ambiente, e é aí que a coisa fica interessante de verdade. Vamos dar uma olhada em alguns truques que as ondas sabem fazer quando interagem com o mundo. O comportamento mais básico de todos é a reflexão. É o famoso bate e volta. Quando uma onda encontra uma barreira, ela reflete. Mas tem um detalhe curioso. Se a ponta onde ela bate for fixa, o pulso que volta, volta de cabeça para baixo, invertido. Agora, se a ponta for livre, ele volta do mesmo jeitinho que foi. E a regra de ouro, que vale para a luz no espelho, para a bola de sinuca, para tudo, é que o ângulo que chega é sempre igual ao ângulo que sai. Beleza, mas e se a onda não bater e voltar? E se ela conseguir passar para um outro meio? Tipo a luz saindo do ar e entrando na água. Quando isso acontece, a velocidade dela muda e o comprimento de onda também muda. Mas isso aqui é fundamental. Tem uma coisa que permanece intocável, constante: a frequência. A frequência é tipo o RG da onda, sabe? Ela não muda, não importa por onde a onda esteja passando. Ah, esse fenômeno aqui é um dos mais legais: difração. É basicamente a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos, de dobrar esquinas. Quando uma onda passa por uma frestinha ou encontra um poste, por exemplo, ela se espalha. É por causa da difração que a gente consegue ouvir alguém que está falando do outro lado de um muro, mesmo sem enxergar a pessoa. As ondas do som simplesmente contornam o muro e chegam até a gente. Incrível, né? Tá, mas e se duas ondas tentarem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? O que acontece? Isso nos leva para um fenômeno chamado interferência.
E olha, isso aqui é tipo a superpotência das ondas. E tem consequências gigantescas, como a gente vai ver. Basicamente, a interferência pode ser de dois tipos. Pensa assim, se o topo de uma onda encontra o topo de outra, elas se somam, elas se juntam para criar uma onda ainda maior, com mais amplitude. A gente chama isso de interferência construtiva. Agora, e se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra? Aí, uma anula a outra, elas se cancelam. Isso é interferência destrutiva. E essa habilidade de se somar e se anular, isso é uma marca registrada das ondas. Muito bem. Com todas essas ferramentas na mão, vamos aplicar isso a uma coisa que a gente vive todo santo dia: o som. O que está acontecendo fisicamente quando a gente ouve uma música ou a voz de alguém? Em essência, o som é aquela onda longitudinal que a gente falou. Ele precisa de alguma coisa para viajar, seja o ar, a água, um metal. Ele não viaja no vácuo. E ele viaja criando pequenas zonas de mais pressão e menos pressão. Nossos ouvidos são como antenas supersensíveis, sintonizadas para captar essas vibrações, mas só numa faixa específica, que vai de 20 a 20 mil Hz. E olha que interessante, a velocidade do som depende muito do meio em que ele está. Dá uma olhada nesses números. No ar, ele viaja mais ou menos 340 metros por segundo. Parece rápido, né? Mas na água, por ser mais densa, a velocidade pula para quase 1.500. E no ferro, passa de 5.000 metros por segundo. É muito mais rápido. Isso acontece porque quanto mais juntinhas as partículas do meio, mais rápido elas passam a vibração para frente. Ok, até agora a gente falou de corda, de som, exemplos que a gente consegue meio que ver. Mas e a luz? Por séculos, os maiores gênios da humanidade debateram o que ela era de verdade. E agora a gente chega no clímax da nossa conversa. O ponto em que todos esses conceitos sobre ondas vão se juntar para resolver um dos maiores mistérios da ciência. A pergunta era essa: a luz é uma partícula ou é uma onda? E essa questão dividiu os gigantes da física. De um lado, Isaac Newton, defendendo que a luz era um monte de partículas minúsculas. Do outro, cientistas como o Huygens, que apostavam que era uma onda. Como é que se decidiu uma briga dessas? Precisava de um experimento, um teste que mostrasse um comportamento que só as ondas poderiam ter. E esse experimento veio em 1801, com um cara chamado Thomas Young. A ideia dele foi brilhante de tão simples. Ele pegou e fez um feixe de luz passar por duas fendas bem fininhas, uma do lado da outra. Agora pensa, se a luz fosse um monte de bolinhas, o que a gente esperaria ver na parede lá atrás? Duas linhas de luz, certo? Uma para cada fenda. Mas não foi isso que ele viu. O que apareceu foi um padrão com várias faixas claras e escuras alternadas. E aquele padrão de faixas, aquilo ali é a impressão digital da interferência. A única explicação possível. As faixas claras apareceram onde as ondas que saíram das duas fendas se encontraram e se somaram, interferência construtiva. E as faixas escuras? Foi onde uma onda cancelou a outra, interferência destrutiva. Era a prova final, a prova definitiva. A luz se comporta como uma onda. Ok, se a luz é uma onda, então ela tem frequência, tem comprimento de onda, e aí vem a parte mais legal. Cada cor que a gente enxerga é, na verdade, uma onda de luz com um comprimento de onda diferente. O vermelho, por exemplo, tem um comprimento de onda mais longo que a gente consegue ver. Já o violeta tem um mais curtinho. O arco-íris, então, nada mais é do que a luz do Sol separada em todos os seus diferentes comprimentos de onda. E só para a gente ter uma noção da escala disso, dá uma olhada nesse número. 460 trilhões. Essa é a frequência da luz vermelha, em Hertz. Isso quer dizer que a onda da luz vermelha oscila para cima e para baixo 460 trilhões de vezes a cada segundo. É uma velocidade de vibração que é até difícil de imaginar. Isso nos leva de volta para um ponto-chave. Lembra que a gente disse que a frequência é o RG da onda, que não muda? É por isso que a frequência, e não o comprimento de onda, é o que define de verdade a cor. Uma luz vermelha vai ser sempre vermelha, seja no ar ou debaixo d'água. A velocidade e o comprimento de onda dela podem até mudar, mas a frequência, essa fica intacta. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, um último quebra-cabeça. Pensa bem, uma onda na corda precisa da corda, o som precisa do ar, mas a luz do Sol chega até aqui viajando pelo vácuo do espaço. Então, se a luz é uma onda, o que exatamente está ondulando no meio do nada? A resposta para isso abre as portas de um mundo totalmente novo, o do eletromagnetismo. Mas essa já é história para uma outra vez.